E no final das contas o cavalo é injustiçado. Não é? Porque veja a delicadeza do cavalo, de se preocupar com o cara, né? De levar e tal. E quando a gente quer tratar alguém grosso, a gente fala, um cavalo. Um burro. Não é não? Tá vendo? Injustiçado o cavalo. Tá vendo? Ela tem um olhar muito amoroso sobre tudo. É impressionante. Ai, gente, eu quero chegar nesse nível um dia. Meditar. Olha só, quem paga são os animais. Bicho burro, que burro. Você viu agora a Amazônia pegando fogo, né? Esse tempo todo. As pessoas estão morrendo de dó do casal que foi encontrado e tal, queimado. E os casal? animais? Quantos? Aí, abençoado. Ai. Olá, sejam bem-vindos ao TV PE no Ar. Eu sou o Marlon Meirelles, sou cineasta e estou dando uma de enxerido aqui nesse programa que traz tanta gente bacana para conversar sobre diversos assuntos. Já vi um monte de amigo, gente querida, falar sobre diversos temas e durante essa semana a gente está falando sobre cinema, que é a minha praia, e eu estou aliando essa prática cinematográfica dentro de outras possibilidades. A gente já falou sobre cinema e educação, vai ter realizador falando sobre o fazer cinematográfico, mas eu quero também dar espaço para o ativismo. Eu estou aqui com Gi Carvalho, que é representante do Mães pela Diversidade em Pernambuco, e também é diretora do Espaço Acolher, que é um espaço de acolhimento para famílias e população LGBTQI+. Inclusive, a gente vai falar sobre essa sigla. Gi, muito bem-vinda. Obrigada, Marlon. Obrigada. Um prazer estar aqui com você. Então, ó, vamos falar sobre ativismo. Você que sempre está com a bandeira colorida. Então, o ativismo. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Eu entrei para o ativismo para tentar entender o mundo em que minha filha vivia. Então, por muito tempo eu me silenciei em diversas questões e passei por muitos percalços durante a vida e sempre me silenciava, porque era mais cômodo não me preocupar com essas questões, eu tinha preguiça de querer entender o mundo do outro e não, sabe, se o outro está incomodado, deixa ele estar, e eu procuro não estar perto, simplesmente. E aí a minha filha mais nova sofreu um abuso aos 11 anos para 12 anos, um abuso sexual. Eu silenciei, não quis, eu me senti tentada a ser uma ativista nessa causa. Mas para trazer paz para o meu espírito, para o espírito da minha filha que já estava violada e violentada, eu preferi não mexer com isso. E a vida inteira a minha filha, a Suane, a mais velha, que é LGBT, ela sofreu também por questões de preconceito e eu também, simplesmente, quando ela sofria qualquer coisa na escola, eu tirava ela da escola e ia procurar um lugar onde ela pudesse ter paz e eu também. Mesmo também me sentindo tentada a defender minha filha, a militar por essa causa também, eu nunca fiz. E quando Suane me falou da questão da sexualidade dela, já com 19 anos, demorou para me dizer, que se eu tivesse dito antes, talvez eu tivesse me tornado ativista mais cedo, eu resolvi dar o basta. Eu disse, não vou mais ficar calada. Eu não vou mais me tirar do lugar onde eu estou para não provocar uma discussão ou colocar meus conceitos adiante do outro. Agora a gente vai para o pau, eu vou para a luta. E aí eu resolvi fazer isso, só que eu não sabia que isso ia meio que me dominar, assim. Hoje em dia eu não sei separar o ativismo de mim, nem me separar do ativismo. Eu não sei viver Gi por Gi, eu sei viver Gi pela causa LGBT. E hoje em dia eu nem é mais pela minha filha, não é mais pelas questões que elas viveram, nenhuma das duas. São duas mulheres muito bem organizadas na vida hoje em dia, cada uma vive a sua integridade pessoal. E eu fiquei com a bandeira na mão. Inclusive, foi através dessa bandeira que a gente pôde se conhecer, porque no ano passado eu estava na 4ª temporada do Documentando. E eu queria muito levar a oficina para uma organização que trabalhasse com população LGBTQI+. E aí foi nesse contexto que a gente se conheceu. Isso. Você recebendo o projeto e a gente pôde trabalhar ao longo de uma semana dentro de temática de gênero, temática ligada à sexualidade. E foi um primeiro contato apaixonante, porque desde então a gente não se desgrudou mais. É assim, eu vou gastar bastante meu tempo com vocês, porque eu preciso contar outras coisas da minha sensibilidade de ativista, assim. Eu conheci um menino no interior do estado, depois de Garanhuns, 40 minutos, em Santo Antônio do Tará, que é Pedra de Buíque, eu acho por ali. Então tem um distritozinho ali,
bem distante da cidade de Garanhuns, assim, porque depois de Garanhuns tem a estrada, e depois tem a estrada de barro de uns 2, 3 quilômetros para chegar na casa dessa criança. Quando eu conheci Davi, ele tinha, eu acho que 9 anos, hoje ele deve... 9 não, acho que tinha 10 anos. Hoje ele deve ter 15 ou 16 anos. E ele era um menino que vivia num sítio e ele, deficiente visual. Ele nasceu sem o globo ocular. E ali naquele vilarejo, uma criança nasceu sem o globo ocular. Ela foi vista como uma criança, um extraterrestre, sabe? No lugar daquele. E essa criança me ensinou muito sobre sensibilidade, porque Davi era um menino que vivia colado na TV. Ele conhecia todos os artistas da Globo e todos os artistas de novela, de ouvir a voz deles. E ele entrava naquele mundo, e ele é apaixonado pelo Chaves e tal, assim. Um mundo que pra gente é surreal, uma criança que não enxerga ser tão ligada ao audiovisual, você está entendendo? Assim, pela própria sensibilidade dele. Esse menino, ele me chamava muita atenção, ele tinha muita sensibilidade, Marlon. Ele me reconhecia de tocar na minha tatuagem. Caramba. Sabe? Isso é muito sensível. E aí, isso me tornou uma pessoa mais sensível às causas diversas, à diversidade humana. Davi um menino cheio de limitações e feliz, sabe? E ali naquele lugar eu consegui olhar para o céu e ver que eu tinha um céu muito mais estrelado ali. Por quê? Porque eu não tinha luz em abundância. E isso me fez ter mais sensibilidade. Então, o audiovisual sempre foi uma coisa que me conquistou. E a gente sabe que os meninos e as meninas LGBTs, elas passam por uma fase muito complicada, que é a fase da ansiedade, da vivência da sua sexualidade ou da sua identidade. E essa ansiedade, ela causa vários transtornos psicológicos neles, principalmente psicológicos, né? E ocupar eles, fazendo alguma coisa para eles, sobre eles, talvez fosse a grande saída para a gente ali naquele momento de construção de um espaço, que seria um espaço de acolhimento, mas que também seria um espaço de oficinas, de conversa, de troca, de acolhimento. Então, quando eu vi o documentando e você me oferecendo aquilo ali, eu disse, isso é um presente, só pode ser, os deuses mandaram para mim. Porque a gente agora vai casar uma coisa na outra e a gente vai conseguir trabalhar a sensibilidade desse pessoal para fazer alguma coisa que eles se sintam pertencentes àquilo, né? E aí o documentando foi maravilhoso. Hoje ainda me perguntam, quando é que vai ter continuidade? A gente vai continuar, a gente vai fazer... Vamos voltar para fazer mais. Isso. Vamos voltar para fazer mais. Eu achei muito interessante que na edição passada, a Deivy Santos, que ela trabalha na Secretaria de Educação de Pernambuco, Isso. E é uma mulher trans, trabalhando nesse espaço que muitas vezes é conservador, e ela tem um projeto que se chama Andanças. Ela leva filmes com temática LGBTQ+, e também filmes ligados à sexualidade em outros contextos, para escolas. E aí a Deivy me procurou, ela perguntou, Marlon, quais são os filmes do Documentando que têm temática de gênero, ligada à sexualidade, enfim. E eu notei que a produção ela estava um pouco restrita, que faltava filme que tivesse a militância, que tivesse esse poder assim, de dar voz a determinadas siglas, né, da população LGBTQI+. E prova é tanto que esse foi o filme que a gente fez lá no Espaço Acolher, né? Foi. Que era um filme mais didático, de certa forma, para apresentar um pouco mais dessa sigla. Então, vamos buscar um pouco mais informações sobre esse gancho. Por que é que a sigla aumentou tanto, Gi? Porque a gente está descobrindo que existem vários gêneros e que a gente, na busca pelo respeito, a gente tem que respeitar a diversidade. E cada gênero, ele cobra muito a sua própria visibilidade. Por exemplo, a gente está há alguns dias do dia de visibilidade lésbico, né? E aí a pessoa ela quer ser reconhecida e vista como uma mulher lésbica, né? E a gente trabalhar todas essas questões separadas, mas que o ativismo e a luta seja agregada, né? Então, a sigla, ela trata de N gêneros. Quando a gente fala do mais, a gente está falando de possíveis outros gêneros que venham surgir. A gente deixa as reticências aí, né? E a gente está trabalhando as questões de intersexo, que a gente nunca conversa sobre isso. Por exemplo, há um ano atrás, eu fui fazer uma audiência pública com algumas pessoas lá em Belo Jardim e a gente começou a falar sobre transexualidade naquele lugar. Transsexualidade e transgêneros, né? E aí a gente viu que aquele pessoal ali, eles não tinham o menor conhecimento sobre o que era aquilo. Ali não cabia a gente falar sobre intersexo, não cabia a gente falar sobre pansexualidade, não cabia a gente falar sobre outras questões de gênero. Então, a gente se limitou. Então, naquele lugar,
a necessidade é se falar só da sigla básica, LGBT, ponto, certo? E em outros lugares, como hoje em dia aqui em Recife, a gente já tem um segmento próprio dos intersexos. A gente tem representante disso aqui já, então a gente precisa estar abrindo essas discussões. Para todo mundo poder se sentir representado. Para todo mundo se sentir representado, entendeu? Mas a gente tem que ter esse olhar de saber onde e quando a gente pode estar inserindo esse público, porque trazer visibilidade e não trazer o conhecimento, a gente não vai fazer nada, a gente vai aumentar o preconceito. Se eu jogar em um lugar onde as pessoas não compreendem nem a sigla básica, o LGBT, que é um padrão de identidade e sexualidade, e eu jogar lá o intersexo ou pansexual ou qualquer outro gênero que a gente ainda não tenha conhecimento, eu vou jogar uma bomba na cabeça das pessoas e vou fazer com que elas criem outros preconceitos sobre isso. Porque então, é um turbilhão de informações e muitas vezes as pessoas não conseguem assimilar tudo de uma vez. Que eu não domino ainda também. Muitas pessoas não dominam, sabe? Muitas pessoas. O não binarismo, por exemplo, tem que ser melhor trabalhado pelas questões de respeito ao gênero da pessoa, da autoidentificação, da autoidentidade. Mas eu não domino. Então, enquanto eu não dominar isso, é melhor que eu não fale sobre isso, né? Eu acho que, assim, eu respeito muito mais a identidade deles do que se eu jogar de qualquer forma, sem conhecimento. A Gi é uma pessoa que tem muitas pautas, eu acho que tem muitas pautas urgentes dentro desse cenário. E eu tô vendo, eu vou até colocar os óculos, eu tô vendo que você tá com a camisa... Lute como uma mãe. Lute como uma mãe. E aí você faz parte do Mães pela Diversidade e representa essa ONG que é tão importante aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. E você cuidou durante muito tempo desse recorte mais Nordeste. Então, eu queria entender, Gi, como funciona essa ONG e como essas mães e pais podem estar procurando vocês. É tão mais fácil falar sobre avançar no Nordeste, no interior do Estado, quando eu estou diante de uma pessoa como você, porque a gente pode trazer tua própria história para isso. Como seria legal se na tua região, onde tem só a tua mãe, tivessem outras mães iguais, pares, e que conversassem, dialogassem mais com ela sobre as questões de gênero e identidade dos filhos, sabe? Então, a gente meio que quis criar nossas aldeias para a gente estar ali trocando nossas informações, as coisas que falam a nossa língua, sabe? Porque não adianta a gente trazer a academia para uma discussão maternal, sabe? Não adianta. Porque a ciência não vai explicar muito sobre o que eu sinto a respeito do meu filho. Isso é muito subjetivo, é muito meu. E como eu vou encarar isso, depende de mim, depende do quanto o meu coração vai se abrir para essa aceitação. Eu não gosto hoje em dia nem de falar de aceitação, sabe? Porque é um fato tratar como aceitação para a mãe, mas é duro falar de aceitação para o filho. Porque na cabeça do filho ele não precisa ser aceito, ele precisa ser respeitado, né? Mas a gente saber dialogar isso com os nossos pares foi a necessidade que o Mães pela Diversidade percebeu. Então, quando a Maju percebeu isso lá em São Paulo, ela é a presidente do Mães Nacional, junto com a Ângela Moisés, a vice-presidente, quando elas perceberam isso, elas trouxeram para a gente a possibilidade de, tipo, falar nos bastidores sem passar vergonha, aquilo que depois a gente vai poder ter propriedade para falar para os nossos próprios filhos e para os outros filhos. Sabe? Então, a gente aqui nos bastidores, a gente fala muita porcaria, a gente fala muita coisa que a gente não conhece. A gente comete altas gafes, sabe? Mas é nos bastidores onde a gente se cuida e onde a gente se prepara para, na rua, ter propriedade do que vai falar. E o Mães foi bem isso para mim. Eu estou falando aqui bem didaticamente o que foi o Mães para mim, né? Então, quando eu entrei no Mães, a gente tinha o Mães em 3 estados brasileiros. Era Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco eu chegando. Mas logo depois que eu cheguei, a Bahia dissolveu o grupo. E aí eu não conseguia dialogar no mesmo... Fala das regionalidades, das questões regionais, assim, tipo... Por que o machismo no interior do estado de Pernambuco, ele destrói famílias LGBTs, sabe? Eu queria falar sobre isso, porque tem diferença a região. Tem diferença. O machismo em Pernambuco é diferente do machismo em São Paulo. Entendeu? Então, eu queria falar mais próximo, com o meu sotaque, vamos dizer assim. E aí eu senti necessidade de, poxa, se eu não consigo sair daqui de Recife para chegar em Petrolina, porque é difícil para mim, por questões diversas que você conhece, a questão da gente não ter acesso a recursos para isso, então eu vou tentar correr por onde eu consigo chegar. E aí foi quando eu cheguei na Paraíba,
consegui chegar em Alagoas, sabe? Consegui fazer outras coordenações, dar suporte a essas coordenadoras e meio que ajudei elas a sair do armário. Tem uma frase no Manche que diz assim: a família que não acolhe o filho LGBT, ela é coautora dos assassinatos, ela é coautora dos suicídios. E eu acho isso muito pesado, sabe? Que de repente esse peso caia nas minhas costas, sabe? Eu não quero essa culpa. E se eu não quero essa culpa, eu tenho que lutar para que outras mães também não sintam essa dor de ter essa culpa. Então, esse movimento da saída do armário que a gente sempre atribui aos filhos, então a mãe também pode ser mais vocal. Pode, Marlon, mas eu sou tão paz e amor, e eu sou tão da paz de verdade, que eu também, hoje em dia, discuto o respeito ao armário fechado. Porque se a mãe não quiser sair do armário junto com o filho, é o direito dela. E se o filho não quiser sair do armário e a mãe quiser, que ele também respeite essa saída dela. Entendeu? A gente tem muitos casos no grupo de mães que, eu não posso aparecer porque a vida do meu filho e eu não posso trazer essa bandeira para a minha vida. Calma, peraí. Ele é ele, você é você. Se vocês se separaram em algum momento ao ponto de você decidir que não era você que tinha que determinar o que ele ia viver, então ele também não pode decidir o que você vai viver. Se você vai ser ativista ou não, cabe a você decidir. Não é o seu filho. Porque hoje em dia, eu sou um bom exemplo disso. Eu entrei nesse ativismo por Suane. E Suane, onde está nisso? Eu nem me lembro mais onde ela está, sabe? Onde ela ficou na estrada. E eu segui. Hoje em dia, por mim e pelo bem que isso me traz, saber quanto eu ajudo as outras pessoas, o quanto eu posso fazer por alguém, o quanto eu posso ir numa família e mediar um conflito e o que eu vou trazer de resultado para aquela família. É entre eu e a minha vida, não é mais sobre a vida de Suane que eu estou falando. Entendi. Então é importante dividir os indivíduos, né, as decisões que cabem a cada um, seja os filhos ou as mães. Mas aí, Gi, toda vez que a gente liga a televisão, é muito comum ouvir alguma notícia ruim, alguma notícia difícil de engolir. E aí a gente vê que esse trabalho ativista é importante para que as pessoas mudem, para que as pessoas abram a mente e passem a respeitar mais. A gente tem vivido tempos muito odiosos. Então, como é que as famílias podem se proteger e cultivar o amor nesses tempos de ódio? Eu vou dar outro exemplo. Eleição. Bolsonaro ganhou a eleição. Vários LGBTs caíram em depressão. Caíram numa situação de angústia extrema. E eu dentro da minha casa vi minha filha péssima, os amigos péssimos, sem querer sair. Eu me lembro como se fosse hoje, um amigo dela disse para mim assim: tá tudo resolvido, amanhã eu vou cortar meu cabelo bem soldadinho militar e vou andar por aí falando grosso, porque ele é bem viado, bem afeminado, né? E eu disse: como assim, meu Deus? As pessoas vão começar agora a se disfarçar do que não são para poder circular. E aquilo me preocupou. Eu disse: bom, ou eu entro com eles nessa depressão e caio, porque às vezes você vê uma notícia na TV, uma notícia no jornal, a primeira impressão que está: ai meu Deus, agora deu, acabou o mundo. E eu descobri, e até agradeço a oficina que eu fiz agora há pouco, que isso tudo depende do olhar da gente sobre a coisa, sabe? Se eu olhar para aquilo ali e me depreciar, eu vou ficar péssima. Mas eu automaticamente pensei em buscar uma ação positiva que fosse maior do que todas as notícias que estavam dando nos jornais locais. Foi quando a gente criou o casamento coletivo. Aí, sabe, vamos ligar para o Ministério Público, vamos ligar para a Defensoria Pública, vamos ver um jeito de a gente fazer um evento massa, que a gente traga uma visibilidade positiva extrema, para as pessoas se encantarem com isso e esquecerem um pouco as notícias da eleição. Claro que não ia resolver, porque né, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de outra coisa. Mas pelo menos aqui no estado deu um boom a história do casamento ano passado, sabe? Vamos noticiar. 100 casais inscritos. E não vai ter festa, vai ter banda, vai ter uma rede de gente, de voluntário. Aquilo ali foi massa, sabe? Então eu acho assim, que não adianta eu estar me agarrando nas notícias de morte se eu não puder fazer nada para mudar isso. Sabe? Não adianta eu ficar contando a estatística de quantos morreram, quantos foram assassinados, quantos levaram pauladas, se eu não puder fazer nada para ajudar nisso. Agora, se o meu intuito é realmente ser um ativista que muda essa história, aí eu tenho que ler sobre tudo, eu tenho que me inteirar sobre tudo, mas não necessariamente entrar nesse negativismo, nessa vibrar coisa... de uma outra maneira. Vibrar sempre da maneira contrária, sabe? Eu vibro sempre da maneira contrária. Se tá ruim, vamos para bom.
Agora, se está muito bom, porque, por exemplo, a minha filha, meu Deus do céu, ela parece que vive num país de Alice, sabe? Tudo para ela não tem maldade, não tem ruim, não tem Uber perigoso, não tem barzinho difícil de andar. Então, essa daí a gente tem que botar na real. Aí, de vez em quando, jogar notícia bem bombástica. Suane, presta atenção nisso aqui, sabe? Com ela tem que funcionar desse eu acho jeito. que é o papel das mães. Você, naturalmente, como mãe, sempre vai estar puxando os filhos, não só a Suane, mas todos os seus filhos, essa rede incrível. Eu estou usando Suane de exemplo assim, bem... Mas, assim, tu entende que a vulnerabilidade que o LGBT se expõe já é grande demais. E quando ele potencializa essa vulnerabilidade, ele está se colocando em risco, ele está colocando o corpo dele em risco, a vida dele em risco. Então, é trabalhar a redução de danos de verdade, chegar para eles e dizer, olha, para um pouquinho, reflete, nem toda farra merece tanto álcool, nem tanta droga, nem tanto isso, porque tu vai te colocar na situação de vulnerabilidade que tu já tem e tu vai estar potencializando. São muitas pautas urgentes. Eu acho que a gente pode falar sobre uma infinidade de temas, mas como o tempo é curto, eu queria saber de você, assim, qual que é a pauta mais urgente nesse momento para a gente falar? Falar. Ouvir e falar. Tipo, hoje em dia, eu acho que a gente tem que falar mais sobre suicídio. A gente está aí entrando no Setembro Amarelo, né? A gente fez um trabalho sobre o Setembro Amarelo, né? Foi lindo. E para quem não sabe, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. E o Mães abraça muito essa causa. Abraça. A gente gravou com várias mães naquela ocasião, né? Que falavam de experiências pessoais ligadas a isso, essa proteção com seus filhos e a esse cuidado. Então, você acha que ter esse cuidado, ter essa atenção especial com essa população tão vulnerável e que pode estar mais suscetível ao suicídio, já que esses índices estão aumentando, como é que a gente pode prevenir, então, Gi? Então, se eu te falar que a violência externa, esses assassinatos, essas violências que ocorrem de fora para dentro, a gente talvez tenha como evitar, mas vai ser um processo mais difícil da gente chegar. E se eu te disser que o suicídio não, ele é meio que interno, ele é uma coisa meio da minha escuta, da minha percepção sobre o meu filho, sabe? Então, que as mães, elas fiquem mais atentas aos sinais, elas escutem mais os filhos dela. Filho silencioso não é filho que não dá problema. Não é filho que não dá problema. Então, se seu filho está silencioso, ele precisa de alguém que escute ele. A princípio, ele precisa falar. Ele precisa ter confiança em você. E se não for com você, que seja com um profissional. Esse ano a gente está abraçando uma causa, junto com uma instituição daqui de Pernambuco, que se chama Mundo do Lua. Eles trabalham com prevenção ao suicídio. E a hashtag deles é Chega de Silêncio, sabe? E eu acho massa que as mães que perderam seus filhos, elas mobilizem outras mães para não chegarem a isso, sabe? Sibela, ela teve uma grande sacada, ela perdeu o filho dela. Quando eu pergunto a ela assim, teu filho era LGBT? Ela faz, eu acho que era. Mas a única vez que ela conversou com ele sobre a sexualidade dele, ele disse, por que você quer saber? E ele meio que não respondeu e jogou outra resposta, outra pergunta para ela. Então, talvez isso tenha sido uma fuga. Luan não teve tempo de conversar com a mãe dele sobre a sexualidade dele, talvez ele fosse, talvez ele não fosse, mas ele morreu, ele cometeu suicídio, e ela hoje abraçou essa causa, sabe? Ela hoje milita, ela é ativista. Nesse mês de setembro agora a gente vai estar fazendo um monte de coisa com elas. Então, eu acho massa que as mães percebam, é uma situação diferente, é diferenciada, porque filhos LGBTs, eles sofrem muita violência. E nem sempre essa violência chega até os pais, até as famílias. Então, às vezes, a gente não sabe o que eles passam na rua, o que eles passam na universidade, o que eles passam na escola. E eles voltam para casa silenciosos e se entregam à depressão. Então, que a gente fique mais atenta a isso e que a gente abrace mais essa causa e o próprio amigo do lado, a gente esteja sempre com os ouvidos apostos. Sem dúvida. Eu acho que o documentário estimula muito essa percepção da gente olhar ao redor. O que é que está ao meu redor? O que é que eu posso comunicar? Quais são as causas importantes da gente falar agora? Eu acho assim, vamos jogar com proposta. Marlon vai produzir algumas coisas desse lance. Estou falando. Vamos fechar isso tudo vamos agora. fechar. A gente vai sair daqui hoje com um compromisso.
Ele agora, nessas oficinas que ele vai fazer aqui no estado, que está começando, né? Documentando novamente. Nova temporada. Nova 10 temporada. anos. Ele vai buscar alguém que faça um documentário massa sobre prevenção ao suicídio. Ele vai buscar alguém que também faça isso com responsabilidade e também tratando as questões LGBTs com o suicídio. Porque há um ano atrás, em Caruaru, a gente ouviu uma história de que, 2 anos atrás, foi em 2017, que em uma semana 7 LGBTs tinham tentado suicídio. Lá no Agreste. No Agreste. E aí, naquele retorno para casa, eu ouvia no rádio, eu vinha com Maria Clara de Sena, com Luiz Valério, na van, e a gente parou ali na Encruzilhada de São João e ouvimos um rádio dizer que Pernambuco era campeão em índice de suicídio de jovens. Então, que a gente possa, com isso, mudar essa história, fazer com que os jovens realmente procurem alguém, se não confia no pai, na mãe, na família, procure um amigo, mas não fique em silêncio. Ou procure um profissional, né? Lá no Espaço Acolher, a gente tem um número grande de profissionais fazendo Fala um pouquinho pra gente o que é o Espaço Acolher. O Espaço Acolher é um espaço de acolhimento emergencial, social, da população LGBTQI+. Nós conseguimos colocar nesse espaço, através da ajuda de Cristiano Almeida, que é um psicólogo maravilhoso, que virou meu filho, a gente conseguiu trazer para junto 20 profissionais de psicologia que atendem socialmente a população LGBT no estado. E, junto com eles, a gente tem uma equipe de direito, que são os advogados, que atendem também socialmente. Então, o Espaço Acolher, ele foi pensado para ser um espaço de suporte jurídico, suporte psicológico, mas também um local onde a gente pudesse fazer as oficinas, e lá onde a gente fez o Documentando o ano passado, né? Agora, é pequeno. Hoje em dia, eu acho que se a gente for abrir para a inscrição de um Documentando, por exemplo, lá não cabe mais. Mas a gente tem feito isso porque a gente entendeu a necessidade de acolher essa população urgentemente. Tem gente que quer só uma escuta prática e afinada, sabe? E isso é rápido, isso é para agora. O LGBT ele não pode ouvir, tenha calma, espere. Não, é para agora. Ai, Gi, deixa eu te dizer um negócio. Diz. Tu me escuta? Escuto, agora. Eu te amo. Eu escuto meus filhos 24 horas do dia. E eu tenho uma honra de ser um dos seus filhos, né? Sim. Você que é mãe e madrinha. É. Depois a gente conta essa história. Ah, tá. Então vai ter quantos blocos ainda para responder? Eu quero agora. Gi, eu quero te agradecer imensamente por ter participado do programa. Agora vocês me deixaram curioso, porque falaram e não. Explicaram que é a sigla. Ah, tá. Então, porque senão o pessoal não ia ver o filme. Antigamente a sigla era GLS. Gays, que era lésbicas... o quê? Gays, lésbicas, simpatizantes. Gays e lésbicas são orientação sexual. Ou é gay, ou é lésbica, ou era hétero, né? Assim, que é o simpatizante, que aceita. Não, hétero. Não precisava. O simpatizante virou eu agora, hétero-aliada. Hétero-aliada, eu sou hétero-aliada. Acabou. Deixei de ser simpatizante, então não existe mais. Então, no fórum foi votado as outras formas de gênero. E aí entrou a identidade de gênero na história, que não é ideologia de gênero, é identidade. E na identidade de gênero existe o transgênero, que é uma pessoa que transiciona de um gênero para o outro, certo? Nasceu homem, com órgãos biológicos masculinos, mas se compreende como mulher. Então, é uma mulher trans. Transgêneros, que não tem a ver com a sexualidade de ninguém. Ninguém precisa saber com quem está transando, até aqui. Mas como a sociedade tem essa pressão de querer entender a sexualidade do outro, porque eu vim de um tempo que meu pai e minha mãe não precisavam transar na minha frente para eu saber que eles eram casados ou não, sabe? Mas hoje em dia todo mundo quer saber com quem todo mundo está transando, né? Para quem está dando, para quem tá comendo, quem é isso, quem é aquilo, quem é ativo, quem é passivo. Tudo isso interessa para o povo. Então, criaram a sigla do transexuais. São pessoas trans que se relacionam sexualmente com pessoas ou do mesmo sexo ou não. Ou do mesmo gênero ou não. Uma mulher trans hétero ou mulher trans lésbica. Gay. Lésbica, isso. Ou homem trans gay ou homem trans hétero. Ponto. Aí se fala de transexualidade, transgêneros e sua sexualidade, certo? E são intersexo. Intersexo são pessoas que nascem com os dois gêneros, certo? Tem órgãos sexuais masculinos e femininos. Às vezes é só a biologia mesmo. Internamente é homem, mas externamente é mulher. Era o que a gente chamava nos anos 80 de hermafrodita. É hermafrodita. Hoje em dia eles não gostam de fazer essa comparação, não. Houve muita mutilação
antigamente. Porra, deve ter ferido mulher. Muita mutilação. E você entende que os órgãos regulamentados de saúde, eles permitiam isso? Que a outra pessoa decidisse o que você seria. Puta que pariu. O médico ia decidir. O médico diria para a família e a família era quem decidia. Tem que Pai, optar. mãe. Você tem que optar, tem que tirar um dos Você órgãos. não pode deixar os dois. E geralmente se optava pelo que era interno. Sei. Se os seus órgãos internos fossem masculinos, você era homem. Aí Corta- fechava o pipio e implantava um pênis. E que nunca dava certo, porque imagine, hoje em dia não consegue se fazer isso bem. Imagina antigamente. Imagina antigamente. Então, eu tenho um primo que morreu assim. Né? Então, assim, isso acontecia. Então, eles não gostam de relacionar aos hermafroditas por conta disso, da mutilação, sabe? Mas é o mesmo Vocês contexto. atendem de intersexuais? A gente tem no- hoje em dia a gente tem uma coordenação intersexual aqui, que é do ser coletivo. Um dia seria bom falar sobre isso num documentário, só tem ela aqui no estado, que eu conheça, né? E quando É você Yumi. fala, você